Jorge Seife. Senhor presidente, uma boa tarde para o senhor, para a nossa relatora Lisiane Gama, para o doutor Leonardo, para o doutor Renato e para o doutor Valdir. Senhores, eu, na verdade, quero também parabenizá-los e quero até alertá-los. Os senhores não são meninos, são experimentados, entendem, conhecem contexto de política e de partidos no Brasil. Essa conversa de que, dê aqui o seu depoimento, eu vou te dar aqui, abrir o microfone para o senhor abrir o seu coraçãozinho. Partidos de esquerda no Brasil, os partidos, inclusive o do que lhe ofereceu a palavra, são que querem desmilitarizar a nossa polícia, que cantam hinos e junto com as suas militâncias para desmoralizar, são aqueles que entram na justiça impedindo as polícias do nosso Brasil de entrar em complexos, em favelas, tá? Então, os senhores não se iludam, porque quem defende a polícia é a direita brasileira e aqueles que a representam, que querem os senhores bem armados, querem os senhores bem remunerados. Então, dito isso, para que a gente não tenha nenhuma dúvida sobre posicionamentos aqui dentro, eu queria perguntar ao senhor, doutor Leonardo, os celulares que os senhores acessaram, seja do George Washington ou em alguma outra investigação que tenha o mesmo bojo, que tenha o mesmo, estejam dentro do mesmo inquérito, ele trazia alguma conexão desses investigados e hoje custodiados pelo Estado brasileiro, com o presidente Bolsonaro, um dos membros dos ministérios, ou algum deputado considerado de direita bolsonarista? Foram apreendidos 3 celulares em posse do George Washington. Um deles já estava parado há muito tempo, tinha muito pouco conteúdo. Um ainda estava lacrado, sem uso, e o outro ele estava utilizando. O conteúdo extraído desses celulares não mostra nenhum contato do George Washington com alguma autoridade política, né? Com relação a esse novo inquérito, eu adianto que foram apreendidos cerca de 6 ou 7 telefones celulares de outros suspeitos de envolvimento no caso, e a extração e a análise desses dados ainda está em andamento lá na nossa unidade. Mas podemos dizer, então, com essas informações preliminares do senhor, que, pelo que já foi investigado, considerando que ainda será investigado, não existe nenhum contato político, seja com membros do Executivo, no caso do ex-presidente Bolsonaro, nem com sua equipe, tampouco com parlamentares. A segunda pergunta. Então, eu posso afirmar, doutor Leonardo, que o custodiado não recebeu nenhuma orientação, tampouco determinação do senhor presidente Jair Bolsonaro e dos membros do seu governo, no caso executivo, tampouco legislativo. É uma pergunta que leva a outra. Então, se não houve contato, o senhor não percebeu, e nessas suas investigações, que houve nenhum contato, nenhuma orientação por parte do presidente Bolsonaro ou sua equipe? Não consta no conteúdo do celular do George Washington ou em outro documento da investigação algum contato que tenha sido feito entre o George Washington e alguma autoridade do Executivo ou do Congresso Nacional. Muito obrigado, doutor Leonardo. Eu queria lhe perguntar algo mais, se o senhor me permitir. É fato noticiado pela grande imprensa nacional de que no dia 31 de outubro de 2022, presídios, cadeias, delegacias com custodiados, assim que o TSE exibiu o resultado com a eleição do atual presidente, que a bandidagem, sequestradores, traficantes, pedófilos, assassinos, essa galera, esse pessoal, comemorou efusivamente dentro desses complexos penitenciários. O senhor teve acesso a essa informação, ainda que fosse na mídia, na imprensa? O senhor teve acesso a essa informação ou só eu que tive? Não, eu tive acesso que isso circulou em grupos de WhatsApp, né? Mas eu não sei a veracidade dessa informação. Maravilha, tudo bem, ok. O senhor, um delegado, provavelmente pode ter, inclusive, presenciado. Eu vou além.
significa que esses custodiados, com todas essas características criminosas, votaram no Lula porque comemoraram a sua vitória, mas, de alguma forma, um cara que é assassino, que é pedófilo, que é traficante, isso liga ou significa que o presidente Lula cometa algum desses crimes como seus eleitores? Qual é a opinião do senhor? Como eu já disse, deputado... Senador, por favor. Eu não vim aqui para emitir minha opinião hoje, né? O senhor falou que talvez eu tenha presenciado isso, então eu já adianto que também não presenciei. Sim. No momento do resultado das eleições, eu me lembro que eu tinha descido de casa para comprar uma cerveja e, como o senhor falou de comemoração em presídio, eu ouvi nos prédios em volta, eu moro em volta de prédios, comemoração. E não sabia qual era o resultado. Certo. Mas o que eu quero perguntar para o senhor... Isso para você ver o tanto que eu sou ligado na política. Enquanto delegado, que uma pessoa que vota num candidato X ou Y, ou em Lula ou em Bolsonaro, as ações daquela pessoa não significam que o candidato cometa os crimes ou cometa os mesmos atos que aquela pessoa. Não. O senhor concorda? Concordo. Maravilha. Aonde eu quero chegar? Nós... não temos, nem o senhor, nem eu, nem Bolsonaro, tampouco Lula, temos culpa se pessoas se aproveitam de palavras que nós dizemos, palavras de incentivo, Deus, pátria, família, liberdade, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, povo armado jamais será escravizado. Nós não temos culpa se essas palavras levam pessoas a cometerem atos criminosos. Não é a intenção, até porque eu, que tenho minha religião, entendo o seguinte: se eu falo de Deus, eu não vou contribuir ou incentivar ninguém a matar a ninguém, porque dentro dos 10 mandamentos e do mandamento de Jesus Cristo diz amar ao próximo como a ti mesmo, está excluído completamente atacar os outros, jogar bomba, atirar, certo? Então, o que eu quero dizer para o senhor, que assim como muito do público do presidente Bolsonaro são policiais, são CACs, são agricultores, são pessoas de família, são religiosos, e eleitores do presidente Lula, além desse público também, em menor número, mas também pessoas que cometem crime que estão presos, não significa que esses dois candidatos desejem ou incentivem que esses mesmos cometam crimes. Logo, o que eu quero aqui, senhor presidente, já finalizando, é mostrar que a associação, que infelizmente foi feita aqui por outros parlamentares, dizendo que porque o cara é CAC, que é o Bolsonaro que deu golpe, o cara tinha um rascunho no celular, já foi considerado que era uma carta enviada para o presidente Bolsonaro. E outra coisa para finalizar, senhor presidente, uma vez que no depoimento está dito pelo George Washington, olha, quando eu vi que não ia acontecer nada, ou seja, não houve golpe, não houve ação do presidente Bolsonaro nem da sua equipe, não houve ação das Forças Armadas, ele, por conta própria e sem incentivo e sem ligação com nenhum membro do Poder Executivo do ex-presidente, tampouco dos parlamentares, decidiu, por livre e espontânea vontade, agir por conta. Então isso, mais uma vez, demonstra que aqui nós temos, me parece, senhor presidente, que nós temos aqui videntes, bolas de cristais, tarólogos, leitores de carta. Não sei se o senhor já viu um filme de Tom Cruise, que é o Minority Report, ou seja, eles veem o futuro, ou seja, não, esses caras iam fazer isso, eles já preveem o futuro, a bomba ia explodir, ia acabar com Brasília, aí ia cair a luz, aí o Bolsonaro ia sentar. Então, é só para acabar com essa narrativa mentirosa de que houve golpe de Estado, e que no depoimento já nos demonstra isso, senhor presidente, de que uma vez que não aconteceu nada por parte das Forças Armadas, tampouco por parte do presidente Bolsonaro, que o senhor George Washington cometeu seus atos criminosos e condenados por cada um de nós aqui dentro, seja de direita, seja de esquerda, agiu por conta própria. Muito obrigado. Obrigado, senador. Gostaria de deixar claro que as opiniões e informações apresentadas aqui são de responsabilidade exclusiva de seus autores.
Como criador deste conteúdo, não me responsabilizo por consequências. Pesquise e busque orientação profissional antes de decisões significativas.